Nada acontece no Congresso e no Brasil, né, Dani? Porque ele está impedindo o Brasil de avançar também. A gente precisa entender que, assim, apesar do discurso, eu achei muito interessante a apuração que estava na home do UOL hoje, com os bolsonaristas dizendo que esse aceno do Trump a Lula foi uma jogada de gênio, porque assim ele volta para a mesa de negociações ainda muito mais forte e tal. Gente, todo malabarismo é possível, né? Mas é preciso entender que, apesar do discurso de que nada anda, não vai andar porque a Magnitsky aplicada à família do ministro Alexandre de Moraes, e aí eu não estou falando só da doutora Viviane Barça de Moraes, a mulher dele, advogada, que nunca escreveu uma decisão, não tem um ato que possa ser qualificado minimamente, assim, como dentro de qualquer característica da lei Magnitsky. Eu lembro, né? Ontem já havia dito. Se a aplicação da Magnitsky para o ministro já é vista pelo criador da lei como uma violação absurda, imagina para a mulher do ministro. Então, dito isso, essa sanção, mais as sanções, as penalidades, vistos, cassados de advogado-geral da União, há também notícias sobre cassação de vistos do diretor-geral da Polícia Federal. Acabou o ambiente para discutir a PEC, o PL da dosimetria, por exemplo. Acabou. Quem dentro do Supremo estava disposto a ouvir, isso implodiu ontem. Não tem o ambiente no Congresso, perdão, no Supremo hoje, não é mais para isso. Eu estava aqui, Diego, a gente estava conversando, quando eu falei, chegou notícia, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores enviou aqui, o Edinho Silva, a resolução que foi aprovada agora pela Comissão Executiva do PT, ou seja, é decisão do partido. Então, se tiver PL da dosimetria e alguém decidir dar um votinho a favor disso, aí vem punição, porque houve uma determinação, uma ordem. Então, pela não aprovação à anistia para os golpistas do 8 de janeiro, como está escrito aqui, estou sendo literal, não são palavras minhas, é o que está no documento, não aprovação de qualquer redução de pena para quem planejou o golpe de Estado, tentativa de assassinato do presidente da República, vice-presidente e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Debate totalmente fora de lugar. Rejeição no Senado da PEC 03/2021, que é a PEC da blindagem, né? Aprovada pela Câmara dos Deputados, ou seja, está se afastando, inclusive, da agenda de Hugo Mota. Pede a aprovação da reforma do imposto de renda e da medida provisória que taxa bancos, bets e bilionários. Dani, só os deputados que votaram, foram 12 agora do PT, esses não vão ser punidos porque essa resolução saiu agora, é isso? Isso. O que aconteceu para trásmente, digamos assim, vai ser perdoado, embora tenha sido punido pela militância. Os relatos, a Kátia Seabra, da Folha de São Paulo, fez uma matéria muito interessante, depois você vai conversar com os petistas, ter ouvido também, nos grupos dos militantes do PT, os deputados foram muito criticados, muito atacados, inclusive porque foram apontados por alguns como representantes do Centrão dentro do política para eles. Ficou pesada. A direção não podia puni-los naquele momento porque não havia tido fechamento de questão. O que é isso, né, em politiquês? É quando o partido diz que você faz assim e se você não fizer assim, você está sujeito à punição. Não aconteceu no primeiro turno, agora tem. Vamos ver um trecho do discurso do presidente Lula em que ele fala o seguinte, ele disse que diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado aos candidatos a autocratas. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia
e nossa soberania são inegociáveis. Mariana Sanches, como é que foram as reações, né? Não só nesse trecho, também nele, mas nos outros trechos de falas do presidente Lula? Pois é, nesse exato momento que a gente tocou aí, a Assembleia Geral, que estava lotada, a gente lembra que são 193 Estados-membros, mais 2 estados observadores, né? E a plenária estava repleta de chefes de Estado, de diplomatas, ela aplaudiu efusivamente. Mas quem não aplaudiu, Diego, e a gente até gravou esse momento, não sei se depois vamos passar aí, mas a pessoa pode conferir aí na home do UOL também, quem não aplaudiu foi o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, e a delegação inteira americana não aplaudiu esse momento em que o Brasil, em que Lula defendeu a soberania brasileira, a democracia. Ele faz uma dura crítica ao posicionamento dos Estados Unidos, sem citar Trump, naturalmente, mas dizendo que o Brasil está, sim, sofrendo os seus piores ataques à sua democracia em décadas, e diz que são sanções descabidas, enfim, retoma a ideia do julgamento de Bolsonaro como uma punição inédita que o Brasil está dando depois de 525 anos do descobrimento. Enfim, o Lula retoma toda essa ideia. Esse momento ele é bastante aplaudido. E aí os Estados Unidos não aplaudem. E não foi isolado. Pelo menos em outras 5 ocasiões, o Lula é bastante aplaudido e os americanos não aplaudem não, viu, Diego? Citado pela Mariana Sanches agora há pouco, que ela registrou lá na ONU. Veja aí. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e a quem nos apoia. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. A gente, né, para quem chegou agora, o que exatamente ali a gente circulou, né, o grupo norte-americano, é isso? Isso, ali está o Marco Rubio, que a gente vê bem no cantinho, atrás dele o secretário de Tesouro, Scott Bessent, do lado a Tammy Bruce, que é embaixadora aqui na ONU, é uma diplomata, era porta-voz do Departamento de Estado até recentemente, e alguns outros diplomatas do grupo. Ninguém aplaude, e não foi isolado. Depois o Lula fala sobre a questão, por exemplo, do aquecimento global, e não é aplaudido. Ele fala sobre a questão do genocídio em Gaza, a plenária inteira aplaude, os americanos não aplaudem. Quer dizer, isso transparece também nos discursos, né, Diego? O Lula e o Trump não poderiam discordar mais, né? O Trump criticou os ambientalistas, o Trump criticou a questão de Gaza, né? Não apontou a ideia de uma solução rolante de 2 estados, né? O Trump criticou o antecessor, o Trump criticou inclusive o teleprompter e a escada, enfim, 1 hora de discurso, ele teve tempo para criticar todo mundo. Só que ele não criticou mesmo foi o Lula, né? É verdade. A ONU foi bastante criticada, como disse a Mariana Sanches, até a escada rolante, né? Ele falou que ele está em boas condições, a mulher dele também, mas se não tivesse, como é que eles subiriam, né, as escadas com defeito? Enfim, deixa eu ver aqui o que eu ia falar. Ia passar para a Letícia agora, Letícia, para você falar a sua apuração, né, de um encontro que teve há uma semana, eu acho, do presidente Lula com um cientista político norte-americano, né? Acho que tem um pouquinho, algumas semanas mais que aconteceu isso, porque o Steven Levitsky, que é um autor, um cientista político, um autor de livros, e um dos livros mais famosos, uma das principais obras sobre autocracia, ele veio para Brasília para fazer uma palestra aqui no Instituto do Gilmar Mendes, e antes da palestra ele foi para o Palácio do Planalto para conversar com o presidente Lula. E esse encontro entre o Levitsky e o Lula durou mais de 2 horas. Em alguns momentos eles ficaram só eles ali conversando. E o Lula conversou muito, falou muito e escutou muito sobre autocracia. Então, isso também ajudou a fortalecer, a colocar um pouco das bases desse discurso dele hoje, que ele fez um discurso de estadista, ele defendeu a soberania do Brasil,
falou sobre a questão do judiciário aqui, dos ataques dos Estados Unidos, sem citar frontalmente, sem bater de frente com o Donald Trump, mas que dentro disso já estava vindo, o Lula já estava formulando ali, organizando alguns pontos daquilo que ele ouviu algumas semanas atrás, que ele trocou de ideia com um dos principais autores do mundo sobre o tema, Diego.